Oi, lindos! Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem, tá? E que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, quietinhos, né? Tem bastante coisa para fazer. Então vamos lá. Como eu pedi para vocês já fazerem a leitura sobre o romantismo, da apostila do romantismo e o mapa conceitual, que a maioria já me mandou, então vocês já sabem sobre o que eu vou falar. Agora eu vou explicar os itens, tentar esclarecer um pouco mais para vocês, relacionado ao módulo 9, romantismo, da página 5 à página 10. Então nós vamos falar sobre o contexto histórico e sobre as características. Eu acredito que vocês leram, já devem ter destacado alguma coisa na apostila, mas de qualquer forma vão acompanhando na apostila para entenderem o que é que eu estou explicando, sobre o que é que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. O romantismo, ele aconteceu, o contexto histórico dele, o que tem de marco, assim, de importante na Europa, que é claro que foi lá que começou, como tudo começa lá, né? Na época da literatura, por exemplo, todas as escolas começavam primeiro na Europa, depois vinham para cá, como nós já vimos. Enfim, na época em que o romantismo começou, foi a época da Revolução Francesa e a época da Revolução Industrial. Bom, França, Inglaterra, Revolução Industrial. O que isso trouxe de importância para o início do romantismo como literatura, como escola literária? Bom, vocês já sabem que a Revolução Francesa, né, foi uma luta para que as pessoas pudessem ter direitos iguais. Então, pensando na igualdade dos direitos, igualdade, fraternidade, liberdade. Então, o romantismo ele vai retratar muito isso. Esse lema da Revolução Francesa ele vai ficar muito claro no romantismo. Os autores do romantismo eles queriam passar ali na literatura, em tudo que eles escreviam, exatamente esse desejo de serem livres para escrever, livres para se expressar. E é isso que a gente vai ver nessas características depois. E a Revolução Industrial também, ela trouxe o quê? Uma independência, um sentimento de independência para as pessoas. Então isso vai ser retratado no romantismo enquanto escola literária. Agora, o romantismo, quais as características principais dele? Nós vimos alguma coisa, desculpa, vocês devem lembrar que eu coloquei algumas palavras que vocês disseram. Quando a gente fala em romantismo, nós lembramos do quê? Vocês disseram algumas coisinhas, algumas palavras, né? Fizemos aquela chuva de ideias. E aí eu falei um pouco já sobre, e vocês já leram. Então agora só para reforçar. Então não vamos esquecer. Romantismo, aqui estão as características principais, todas que vocês têm aí da página 5 à página 10, bem descritas, que vocês já fizeram um mapa. Eu coloquei aqui no meio o eu no centro de tudo. Esse eu no centro de tudo significa que os autores do romantismo vão pensar realmente neles mesmos. Pensar neles mesmos em que sentido? Nos seus sentimentos. Então o que vale é o que eu sinto. E o que eles passavam nas obras era exatamente isso. O que eles sentiam, o que eles viviam. Então os autores dessa época eles retratavam bastante o que eles estavam passando na vida deles, nas suas obras. Em especial o Álvares de Azevedo, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Então, era o eu no centro. Então, vamos pensar que as pessoas falavam sobre elas, sobre os seus sentimentos. Portanto, o romantismo é muito subjetivo. Existe muita subjetividade no romantismo. E o egocentrismo, que é, né, o seu ego no centro, o eu no centro de tudo. O que eu sinto é mais importante, enfim. Outras características, vamos para essa. Liberdade formal. A liberdade formal é realmente em relação à forma de escrever, especialmente nos poemas. Os poemas antes do romantismo, eles eram escritos de forma detalhada, com métrica, com rima, com uma série de regras que nós já estudamos, para que eles fossem considerados bons poemas. Os autores do romantismo vieram com essa ideia que já vem da Revolução Francesa, da época, né, o contexto histórico, de liberdade quanto à forma. Ou seja,
O que valia no romantismo? Guardem essa palavra: inspiração. Então, os escritores da época do romantismo, eles davam muita importância para a inspiração, para o que eles sentiam, expressar, passar aquilo para o papel. Então, imaginem assim, se eu tenho a inspiração de um poema falando sobre o que eu estou sentindo, mas eu tenho que adequar esse poema a regras, ele tem que ter a mesma métrica, o mesmo número de sílabas poéticas, o mesmo número, um esquema de rima fechado, ele tem que ter o mesmo número de versos, de estrofes, enfim. Isso acaba com a inspiração de qualquer um, porque aí eu vou ter que adequar o que eu venho de ideias para escrever como inspiração, eu vou ter que depois fazer uma adequação para que fiquem dentro dessas regras. E os românticos quebraram isso. Eles não queriam mais essas regras na formalidade, essa formalidade para escrever. Então eles passaram a escrever poemas de forma mais livre, mais focados na inspiração mesmo. Outra característica é a força da emoção. Meu Deus do céu, como esses românticos da época eram sofredores, vamos dizer assim. Eles sofriam muito, o que hoje a gente chama lá de sofrência e tal, né? Marília Mendonça, aqueles sertanejos traídos, eram eles aqui, né? Como diria o nosso amiguinho Felipe Shaw, gado, eles eram muito gado, muito gado. Então essa força da emoção vinha por quê? Porque eles amavam, mas amavam assim profundamente, amavam uma outra pessoa mais que a eles mesmos. Só que muitas vezes esse amor que eles sentiam era um amor idealizado, um amor platônico. Só eles